Bom dia, meus queridos. Hoje é sábado, né? Mas hoje a gente tem aula, tá? Rio Branco, 18 de... Não é 18 não, professora. É 16, tá? Desculpa aqui, que a professora colocou a data errada. Projeto A Prova Brasil, páginas 62, 63, 64 e 65, tá bom? E a gente vai ver hoje sobre o texto instrucional. O que é um texto instrucional? A gente já estudou sobre os textos instrucionais. A gente estudou sobre as receitas, né? As regras de jogo. A gente estudou também sobre os manuais de instrução, né? Também fazem parte desse gênero textual. Mas hoje a gente vai estudar a bula de remédio, tá? O que é a bula de remédio? Por exemplo, em sua casa, alguma pessoa, uma avó, né, faz uso de algum medicamento contínuo? Ah, professora, então tem que ler só aqueles remédios que a gente usa direto? Não. Se você vai tomar qualquer remédio que seja prescrito pelo médico, você tem que saber da bula para que esse remédio está sendo indicado, não é? Como é que você pode tomar, quantas vezes você tem que tomar, quais são os efeitos que você pode chegar a sentir. Então, tudo isso são informações muito importantes que tem nesse gênero textual, nesse tipo de texto. E como podemos conseguir as informações de um medicamento? Onde será que a gente vai conseguir as informações sobre aquele medicamento? Até sobre o laboratório onde ele é produzido, tá? A gente sabe na caixinha, né? Na caixinha de remédio vem dizendo, laboratório fulano dos Anzóis. Na embalagem do medicamento, tem algum texto que nos dá informações sobre ele? Tem, né? Que é a bula do remédio. Então, vamos saber a finalidade, né? A bula de remédio, ele é um texto instrucional. Isso eu já tinha dito, tá, professor? Então, isso eu já sabia, sim, claro, já sabia. Cuja a finalidade, qual é a finalidade dele? A finalidade desse tipo de texto é orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado pelo médico. Então, eu posso afirmar categoricamente que a bula de remédio é um texto instrucional cuja finalidade é orientar, é dar informações. Então, esse é o objetivo desse gênero, desse tipo de texto, tá? Orientar, dar informações sobre aquele medicamento que está sendo usado. E por que é importante sempre, olha lá a palavrinha-chave aqui, ó, sempre ler a bula de remédio antes de tomar qualquer medicamento? Por que, gente? Será que é tão importante? Opa, aqui. Por que será que é tão importante? É importante porque é nele que tem as informações sobre as indicações do medicamento. Quais são as informações que vai ter lá, professora? A forma de uso, a dosagem, os efeitos colaterais, para que esse medicamento é indicado, as contraindicações, a fórmula, né, a composição, como é que esse remédio ele é feito, como ele é feito, mas quais são as composições que foi utilizada para criar esse medicamento, entendeu? E aí também, junto com essas informações que a gente encontra lá na bula, também vem outras informações, né? Que também são indispensáveis para o uso seguro do medicamento. Olha lá, vamos ler hoje essa nossa aqui, ó. Primeiro vamos ler aqui o nosso contextozinho em cima, ó. A bula de remédio é um texto instrucional, isso eu já tinha dito, que acompanha os medicamentos, ou seja, ele não vem separado, ele vem junto com a caixinha de remédio. Nela traz as informações técnicas sobre os remédios e orienta as pessoas sobre o uso de como usá-los. Então, ele é um texto informativo, né? Instrucional,
que acompanha o medicamento e que e tem como finalidade orientar as pessoas sobre como usá-lo, beleza? Aí vamos lá. Leia o trecho de uma bula. Qual é o nome desse remédio? Vamos lá, vou perguntando, vocês vão respondendo aí. Faz de conta que nós estamos ouvindo. Pomadox. Quando eu falo Pomadox, eu já tenho uma intenção do que é. Vão me apresentar. Observa que as primeiras palavras, elas vêm assim, ó, em caixa alta. Por que será? É para chamar a tua atenção, entendeu? Porque às vezes a pessoa não quer ler todas as informações que tem dentro de uma bula. Ele só quer saber determinada coisa. Então, quando ele vem assim, que agora é obrigatório vir assim, desde 2009 a Anvisa pediu que fosse feita assim as bulas de remédio, para que ficasse mais fácil a leitura, né? E tanto também que aumentasse as letras, porque eram muito pequenas antes, tá? Então, a partir de 2009, a Anvisa, que é a responsável por fiscalizar, né, as empresas de remédio, fizeram essa solicitação. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a apresentação. Qual é as informações que eu tenho dentro de uma apresentação? Ele vai me dizer o que é. O que é isso aí? É uma pomada, né? Ela é apresentada em uma embalagem contendo um tubo com 40 gramas, olha só. Então, ele já me deu as informações sobre o produto. Eu comprei uma pomada e nela já está me dizendo que dentro da embalagem eu tenho um tubo com 40 gramas da pomada. E de que ela é composta? Como é que ela foi feita? Quais são os ingredientes, né? Cada grama da pomada contém acetonila de trianesonolona. Gente, a linguagem de uma bula de remédio ela é uma linguagem técnica, né? Ela é uma linguagem utilizada pelos cientistas, pelos farmacêuticos, né? Mas mesmo assim faz-se como se entender, precisa compreender. Cada grama contém acetonida de triconolona, neomicina, base como sulfato. Então, cada grama, ela não tem 40 gramas? Cada grama desse produto, dessa pomada, contém esses dois componentes, tá? E para que ela é indicada? Ela é indicada para dar alívio das inflamações e coceiras causadas por doenças de pele. Aqui, ó, ela é indicada para o alívio das inflamações e causadas pelas coceiras na doença de pele, ok? Contraindicação. O que é contraindicação? A pessoa não pode usar. Esse medicamento não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. O que é essa hipersensibilidade? Tipo alergias, né? A pessoa que tem alergia à acetonida e à neomicina não pode utilizar esse tipo de produto, entendeu? E a forma de usar? Como usar? Aplicar uma fina camada de Pomadox sobre a área afetada. Bem simples, né? Posologia. O que é a posologia, professora? Posologia é quantas vezes esse medicamento é indicado que eu utilize, né? E aí está recomendando que deve se aplicar essa pomada de 2 a 3 vezes ao dia, ou ao critério do médico. Se o médico acha que tem que aplicar mais ou menos, é o médico que vai dizer. A posologia, ela é indicação de quantas vezes eu posso utilizar esse medicamento. É uma recomendação, tá? Reações adversas. O que é essas reações adversas? O remédio pode me causar algumas reações. O medicamento pode provocar as seguintes reações adversas: locais com queimação, com coceira, com irritação e ressecamento. Ou seja, mesmo eu utilizando essa pomada para determinado fim, para determinada alergia, no caso que está aí, a inflamação das coceiras, né, de doença de pele, ele pode me causar uma reação adversa, podendo fazer o quê? Uma queimação, uma coceira, uma irritação, tá?
Quais são as precauções que eu devo tomar ao utilizar esse medicamento? Não deve ser aplicado nos olhos. Caso isso ocorra, lave-os com água abundante, ou seja, em água corrente. Bota a cabeça debaixo da torneira, né? Não use medicamentos sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis, tá? Então, isso é uma bula de remédio. Ela tem como finalidade instruir, né? Orientar, né? Instruir, porque ela não está te ensinando a fazer nada, ela está te ensinando a utilizar, a te orientar, a te dar informação sobre um determinado medicamento. E aí a gente tem lá a nossa atividadezinha, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Que diz assim: qual é a finalidade desse texto? Observe a organização da função da bula. Os subtítulos estão em letras maiúsculas. Lembra que lá eu expliquei por que as letras são maiúsculas, são em caixa alta? As substâncias que compõem a pomada estão em qual parte da bula? A primeira, segunda, terceira, quarta, vamos lá. Qual é a parte em que ela está? Ela está na parte da apresentação? Ela está na parte da composição? Ela está na parte da indicação? Aí você vai dizer qual é a parte que está essa informação que está perguntando, tá? Qual a importância da bula para informar os consumidores as reações adversas? Qual é a importância dela? Vamos lá. Quem pode utilizar esse medicamento? Aí a gente vai encontrar essa informação aonde? De quem pode utilizar? Não está dizendo, então pode utilizar qualquer pessoa que o médico tenha passado, né? Se ele tá dizendo aqui que é para criança? Não. Ele está dizendo que é para adulto? Não. Ele está dizendo só as informações do remédio, posologia, reação, precaução, né? Ele não está dizendo para quem, qual a idade que pode utilizar. Então, está falando no público geral. Ligue cada palavra ao seu significado. Olha só, você vai ligar cada palavra ao seu significado. Então, quem não composição, indicada a quantidade de medicamento que se toma ou se aplica. Posologia e adverso, conjunto de elementos que compõem alguma coisa. Contrário, oposto, desfavorável. Quando eu digo contrário, adverso, ó, é uma palavra diferente para vocês. Adverso é a mesma coisa que contrário, que o oposto, que o desfavorável, tá bom? A primeira dica, o resto vocês vão fazer a leitura lá. Agora leia o trecho do livro Felpo Filva, de Eva Furnari. Felpo é um coelho poeta que troca correspondência com Charlot, sua leitora e fã. Ele sempre escreve para ele, sugerindo mudanças em seus poemas. Um dia, Charlot convida Felpo para tomar um chá com ela. Veja como Felpo reagiu ao convite. Diante daquele convite ousado, a orelha direita de Felpo recomeçou a tremer. Ele ficou muito nervoso. Felpo não sabia o que fazer. Ficou tão confuso que teve uma crise de orelite tremulosa, agudíssima. Pegou a caixa de remédio, onde tinha todo tipo de coisa para orelite. Procurou um vidro de Destremil, um xarope para orelhas descontroladas. Leu a bula 3 vezes. Ele tinha pavor dos efeitos colaterais. Felpo tomou 2 colheradas do xarope e foi se deitar. Olha só, o que aconteceu para que Felpo ficasse tão nervoso? O que colaborou para que Felpo ficasse tão nervoso? O convite, professora, isso mesmo, o convite. Quem foi que convidou o Felpo? A Charlot, isso mesmo. Então, ele reagiu a um convite. Opa, bem aqui, ó, convite. Quem convidou ele? A Charlot. E quais foram os sintomas, né, que o Felpo sentiu? Quais foram os sintomas que ele sentiu? Ele sentiu, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para a gente grifar. Isso. Ele sentiu
a sua orelha tremer. E qual foi a orelha? A orelha direita, né? Ele ficou como? Muito nervoso. Felpo não sabia o que fazer e tão confuso que teve a crise de orelite tremulosa aguda, agudíssima. Olha só. Lembra aqui, ó, que ele falou aguda, em seguida ele falou agudíssima. Qual era a intenção do autor quando falou isso? Enfatizar, né? Dar mais ênfase, dar mais poder à palavra aguda, né? E aí o que foi que o Felpo fez? Ele pegou uma caixa de remédios que tinha todo tipo de remédio para o quê? Para orelite. Procurou um vidro de Destremil, do xarope de orelhas descontroladas, leu a bula 3 vezes. Ele tinha pavor dos efeitos colaterais. Felpo tomou 2 colheradas do xarope e foi se deitar. Ok, vamos lá, a gente conseguiu algumas informações aí, né? O que Felpo sentiu que o fez procurar o vidro de Destremil? Por qual razão o Felpo foi utilizar o remédio Destremil que ele encontrou aí? O que estimulou ele a utilizar isso? Tá? Aí depois aqui, ó. No trecho, ficou tão confuso que teve uma crise de orelite tremulosa aguda, agudíssima. O termo destacado foi usado para quê? Mostrar que o problema era realmente sério, criar efeito de rima, dar a impressão de que o coelho estava tremendo. Agudíssima, aqui no caso, ele utilizou para quê? Para dizer que ele estava tremendo? Não, para enfatizar o quê, gente? O problema. Né, para deixar o problema chamar mais atenção para o problema, para deixar que o problema seja mais enfatizando, dizendo que ele é muito o quê? Não vou dizer, você vai responder. Qual foi a estratégia utilizada para Felpo para se certificar de que o xarope era o remédio correto para a crise de orelite? O que ele fez? Ele leu o quê? A bula, né? E ele leu quantas vezes? Ele leu a bula 3 vezes. Então, foi isso que ele fez para quê? Por que ele leu a bula? Para ele ter certeza, não foi, que aquele medicamento era indicado para aquilo que ele estava sentindo. Tá vendo a preocupação que ele teve? Em que local da bula seria apresentada a informação de que Desmetril é um xarope armazenado em vidro? Lembra que naquela bula que nós lemos, a gente leu a apresentação do produto, não é? A apresentação é como aquele produto foi feito, como ele está chegando, o que aquele produto tem dentro daquela embalagem. Felpo tomou 2 colheradas de Destremil. Em que parte da bula ele encontrou as informações da quantidade de remédio que ele deveria tomar? Transcreva da bula do Pomadox a recomendação que deveria ser dada a Felpo caso o xarope Destremil causasse alguma reação adversa. E aí, se ele tomou o Destremil e aí causou alguma reação adversa, o que ele deve fazer? Que elementos usados pela autora conferem o humor nessa história? E aí, gente, existe essa doença? Existe esse tipo de remédio? Qual é o humor? O que é engraçado aí? O que foi o efeito? Qual foi o recurso utilizado pela autora que me deixou esse texto engraçado? Tá? Aí você responde todas as atividadezinhas e não esquece de enviar para o professor, tá bom, gente? Tenha um bom final de semana e que Deus abençoe a todos.